Bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. Hoje nós estamos numa palavra oportuna um pouco mais despojada, né? Aqui de fundo, Rio Guaporé, onde nós tivemos o privilégio, ganhamos o presente de uma família para passar uns 10 dias de férias, mas a nossa palavra oportuna continua. Portanto, hoje o nosso tema é: o mais importante de tudo é como ressuscitaremos. E o nosso texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 24 a 28. Acompanhe comigo. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio diante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Amém. Nós, no domingo passado, falamos sobre vida eterna, né, pastor? Verdade. E aí, então, nós estamos aproveitando um gancho e eu quero falar exatamente sobre um profeta que foi mencionado por Jesus, o profeta João, o Batista, né? Que teve o seu nascimento anunciado. O anjo disse ao seu pai, Zacarias, exatamente como seria o estilo de vida de João. Portanto, João teve um estilo de vida de um homem da vida da eternidade. É forte. Né? É forte porque ele é mencionado por Jesus como sendo o maior do nascido das mulheres. Meu né? Deus. E aí, então, o anjo disse exatamente como seria o estilo de vida de João. E o estilo de vida da eternidade é esse. Portanto, se você teme a Deus, dizer a você que o mundo, pastor, tem uma expectativa daqueles que servem a Deus. E João reuniu na sua vida e ministério, respondendo a todas essas expectativas. Por isso, Jesus o mencionou que não havia um maior do que ele nascido de mulher. É verdade. Né? E aí, então, olha só as características, pastor. Primeiro, disse que ele seria grande aos olhos de Deus. O que significa isso? Não é um homem grande diante dos homens. É verdade. Até mesmo porque o público tinha um conceito muito pequeno de João. Vestia vestes simples, grosseiras, alimentação restrita, Meu né? Deus. Uma vida totalmente diferente, como quem pudesse dizer, esse homem é um arcaico. Meu Deus do céu. Mas a palavra de Deus diz que ele era grande diante de Deus. E o segundo ponto, pastor, que ele era? A palavra do Senhor diz que ele era consagrado a Deus. Consagrado. Isso é muito forte. Né? Ser consagrado a Deus é algo que nos chama atenção. Ser separado de todas as coisas desse mundo. Né? Viver exatamente para o Senhor, exatamente, totalmente para o Senhor. Isso é muito forte, né, pastor? E aí, pastor, a gente percebe que desde o ventre materno, por isso ele era um nazireu, né? Então, uma pessoa nazireu era aquela consagrada desde o ventre. E aí a gente percebe outra personagem famosa, que era o nazireu, Sansão. Verdade. Enquanto a força de Sansão estava no físico, João era um gigante espiritual. Meu Deus, um homem né, de uma potência tremenda. E o outro ponto é que ele era cheio do Espírito Santo. Olha só o que diz a palavra de Deus de uma pessoa que tem a vida da eternidade. Nunca será cheio de vinho. Nem de bebida forte. Mas cheio do Espírito Santo. Isso é muito forte. Meu Deus, olha bem o que diz a respeito dele, né? Um homem tão cheio do Espírito Santo, ele não derivou a sua força de uma formação acadêmica. João não derivou a sua força de uma questão moral, bem criado dentro da moral. Não sucedeu
a sua força, né, de uma personalidade forte. Ah, João pregava assim porque tinha personalidade forte. Nada disso derivou da sua comunhão com o Espírito Santo. Entende isso? Foi isso que derivou, então, um homem muito cheio do poder do Espírito Santo. Totalmente separado mesmo, né? Diz também, pastor, que ele era usado por Deus. Usado. Ser usado por Deus é algo muito, muito especial, né, para as nossas vidas. E nós precisamos ser usado e ousado em Deus. Então, João Batista foi um homem usado por Deus, amados. Nós precisamos ser usados por Deus, né, naquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Ele chamou todos ao arrependimento. Tão usado por Deus, que ele conclamou autoridades altíssimas, o povo em geral, todos, ele chamou arrependimento. E também ousado, como o Senhor disse, né? Então ele foi ousado, ele veio com o mesmo poder e unção que estava sobre o profeta Elias, que foi famoso por impactar a sua nação. João veio com esse poder sobre a sua vida, né? E aí a mesma ousadia que Elias teve, João também demonstrou ao confrontar os líderes do seu povo, chamando-os ao arrependimento. João centra ali o seu trabalho e ministério na conversão de corações, pastores. Ele não visualizou nenhuma outra coisa, nem ser visto por ninguém, mas que os corações se convertessem de pais para filhos, de filhos para pais, né? De irmãos para irmãos. Então, João concentra toda a sua força e poder no ministério para habilitar um povo preparado para Deus. Muito bem, e aí então nós vemos esse homem tão ousado, né? E no Evangelho, então, nessa parte que nós lemos, pastor, capítulo 7, 24 a 28... Ele veio com propósito, né, pastor? Totalmente. Aplainar os montes. Exatamente. Né? O Senhor Jesus vai revelar, então, quem de fato era João, né? Ele vai falar sobre ele, nós vemos aqui, então, que João, ele mandou seus mensageiros a Jesus. Há quem diga, pastor, que João titubeou nessa hora. Pois é. Sabe, isso é uma interpretação, mas olhando para o perfil de João, do gigante espiritual que ele era, João, na verdade, quis confirmar. Porque tudo que Jesus fez, ele fez na frente dos discípulos de João e disse assim, vão dizer a João que vocês viram e ouviram. Então, no momento, vai passar uma voadeira aqui. Não tem problema, voadeira. Opa, tá dando retorno ali, aleluia, né? Então, no momento em que que os discípulos chegam lá, João disse o seguinte. Eles disseram o seguinte a João. João, o que aconteceu lá foi isso, isso, isso e isso. João, na hora, captou. Aquietou o coração. Aquietou, é o Messias mesmo. Deus. Então, aqui encerra o meu ministério. Eu vim com o propósito de preparar o caminho para ele. Né? É dele a frase, pastor, convém que ele cresça e eu diminua. Meu Deus. E aí, então, ele sabia que o ministério dele era até ali, seria até ali. Né? João não estava preocupado como ele ia partir dessa terra, até mesmo porque ele não teve, né, uma morte bonita, dizendo assim, né, cheia de honra, ele não teve. Mas olha bem o que eu vou dizer a você, o mais importante é que ele veio à frente de Jesus, ele percebeu que realmente era o Messias aguardado, porque o que fora profetizado sobre ele, Jesus já estava executando. Mas aí então, amados, o que é necessário entender? Que João cumpriu o que ele veio fazer. Promoveu um grande avivamento com a sua palavra, suas pregações. Depois de 400 anos de silêncio de Deus. Meu Deus. Vem João, pastor, dizendo... Arrependei-vos. Que coisa, Deus. né? E olha que ele foi como uma grande obra, a obra de João, de abrir caminhos, aplanar estradas, né? Vales, separar pedra com pedra, areia com areia, terra com terra, né? E aí, pastor, nós vimos que ninguém fez isso como João fez. Verdade. E aí ocorre uma coisa, né? Nessa fala de João, tem algumas coisas que nós vamos mencionar para nós fecharmos essa palavra. Fala de montes, né, pastor? Fala mesmo. A palavra do Senhor diz que ele veio aplainar os montes, veio consertar aquilo que precisava para ser consertado. Mas esses montes são os corações soberbos, né, pastora? Os corações soberbos, arrogantes, os corações que não estavam preparados para receber o Messias, receber o evangelho da salvação, que era o próprio Jesus Cristo, né? Exatamente. Também fala de caminhos tortos.
né? Então, o que está torto vai falar de vida dupla. Há muitas pessoas, pastor, que quer. Não, eu sou de Deus, mas também sou do mundo. É verdade. Sou dos cultos, mas sou dos piseiros lá fora. Que situação é essa, amado? Não há questão de vida dupla, de maneira nenhuma. Os caminhos todos falam de hipocrisia. A pessoa se faz que é e não é. Isso não existe, não tem como, amados. Caminhos que levam para a morte, né? Ah, você pode se divertir muito, se fazer que é e não é, ninguém Nada a sabe. ver. Tem nada a ver, o pastor não sabe, né? Mas olha bem, Deus sabe. Então, é necessário que esse caminho todo também sejam consertados. E o próximo... Fala de caminhos escabrosos, né? Falam de uma vida onde está tudo fora do lugar, né? Exatamente. Vida moral, vida sexual, relacionamentos fora dos princípios de Deus. Amados, isso tem acontecido muito, né? Então, caminhos escabrosos fala sobre isso, né? Precisa se consertar tudo isso. E João Batista veio consertando, quebrando pedra, veio colocando tudo no lugar, dizendo, é chegado o reino dos céus. É chegado o tempo de se consertar, de se arrepender, não é verdade? Enquanto essas coisas não forem consertadas nas nossas vidas, na sua vida, é necessário que você se preocupe. Busque a Deus com jejum, choro, clame ao Senhor. Ajuda-me, salva-me de mim mesmo, meu Deus, eu preciso de salvação. E olha bem o que eu vou dizer a você. Há um alto investimento, pastor, do diabo nesse tempo sobre questão de pecado. É verdade. O diabo tem mudado o nome do pecado para ser aceito por nós, né? Para que as pessoas não sintam dor pelo seu pecado, não se arrependam e não conheçam a salvação de Deus. Em nome de Jesus, nós precisamos despertar. E olha bem, o que se vê hoje, pastor? Pedofilia virou um nome, ele mudou um nome bonito, né? Essas daqui são pessoas que têm atração por criança. Ai, que lindo, não tem problema não, né? Tudo pode. Exploração sexual virou o quê? Entretenimento adulto. Fornicação, sexo fora do casamento, de qualquer forma, virou, sabe o quê? Não, a gente tem um relacionamento de intimidade, que coisa mais, né, mais linda e tal. Aí virou uma questão de que não é mais pecado. Não, né? Assassinos de crianças são os abortistas. E agora não é mais pecado. Não, isso não é pecado, não. Você sofre de disforia de gênero, né? Não se preocupe. Não, isso não é um pecado, é um complexo, né? Isso não é um vício. Você tem um transtorno, uma obsessão, né? E olha, a mutilação virou, sabe o quê? Transição de gênero. Então, é uma questão que está mudando o discurso para não desagradar pessoas. Nós chegamos num tempo, amados. Chegamos. Já chegou, pastor, esse tempo. Verdade. Esta geração precisa de profetas ousados. Pessoas que têm a vida da eternidade, que vivem dela, no trilho dessa vida que Deus compartilhou conosco. Portanto, é necessário nós percebermos tudo isso, termos um despertamento espiritual. Hoje, pastor, as nuvens densas, negras, já chegam sobre a nossa nação. Nós precisamos nos arrependermos, trilhar a vida da eternidade. Nós precisamos que muitas pessoas assumam o ministério como João Batista assumiu, porque esta geração não comporta mais crentes covardes. É verdade. Não comporta. É necessário agora, nesse tempo, levantar João Batistas para dizer, né, na palavra do Senhor, arrependei-vos, porque é chegado agora a vida eterna, é chegado o tempo de ir para o céu. E dessa forma, não tem como ir para o céu. Se arrepender é necessário nesse tempo. É necessário. Veja bem o que eu vou dizer a você. Muitas pessoas estão presas na morte. Eu não quero morrer dessa forma, não quero morrer dessa forma, não quero adoecer. Há pessoas que dizem, sabe o quê? Como foi que morreu? Será que sofreu? Se não sofreu, fica preso. Morreu de acidente. Como foi? Será que sofreu? Não é importante. Portanto, Jesus não se preocupou isso com João Batista. João Batista teve uma morte escabrosa, uma cabulosa, cabeça cortada, apresentada numa bandeja. Isso não foi importante. O importante é onde esse homem está agora. O importante é como ele ressuscitará no último dia. Então, muitas pessoas não estão preocupadas, pastor preocupado, como vai ter prazer nesse mundo, como se sente nesse mundo, como vai passar nesse mundo as suas necessidades. O mais importante de tudo é como ressuscitaremos
porque pode ser para a glória de Deus ou pode ser para a vergonha eterna. Ou glória eterna ou vergonha eterna. Meu Deus. Então, que nós possamos aplainar os nossos caminhos e ressuscitar naquele dia para a glória eterna em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, Senhor Deus, de poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor, meu Deus, com muitos irmãos, num lugar como esse, Senhor Deus, que o Senhor nos proporcionou. Que o Senhor, meu Deus, possa trazer ao coração de cada um, cada uma, Senhor, a alegria do Senhor. Que muitos possam consertar, meu Deus, os seus caminhos, se arrepender. E que muitos também se levantem, meu Deus, como profeta, meu Deus, como João Batista, como um ministério, Senhor Deus, de dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. O céu ainda está aberto. Aleluia. Ainda é tempo de arrependimento. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus, que essa mensagem ache guarida no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim nós oramos, agradecidos. Amém? Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.